Olá, muito bom dia. Estamos começando nesse exato momento o nosso Bom Dia com a GV. Um prazer tê-los conosco nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 11 de janeiro do corrente ano, e nós estamos aqui nos estúdios da Goiânia Veículos para iniciarmos o nosso Bom Dia com a GV. É um prazer estar com você nesta manhã, mais um dia da série Recomeçar. E nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Receba a paz do Senhor Jesus, desde que vos fala seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues. Tá saindo som, tá? Tá? Tudo ok. Tá tudo ok. Então vamos lá. Ao meu lado ele, meu xará, Rodrigo Cundim, bom dia. Bom dia, xará, tudo bom? Graças a Deus. Vamos Deus passando pela prova, dando glória a Deus, né, xará? Sempre. Bom dia a todos, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos acompanhar hoje, nessa manhã, né, de estudo e aprendizado, e que possa abrir os nossos corações, né, para aceitar o que Ele tem para nos falar. É isso aí. Nós estamos na série Recomeçar e essa semana nós trabalhamos a série toda, né? A semana toda sobre esse tema, e hoje nós continuaremos falando sobre recomeço. Estamos num ano propício para isso, né? Um ano 2024, um ano que eu tenho certeza que muitas coisas de Deus para a nossa vida, Deus tem para nos oferecer, para nos abençoar. E para esta manhã, vamos para o texto, Xará? Vamos para o texto. Conhecido, mas vamos para o texto. Conhecido, mas vamos ver o que Deus tem para nos falar. O texto da nossa palavra de hoje fica em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Fala assim, ó: Jesus e Zaqueu. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, e porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Jesus, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Uau! Deus é poderoso, né? Deus é poderoso. Deus é poderoso. Olha, o texto de Zaqueu, ele é tão fantástico. Todo mundo já ouviu a história de Zaqueu. O publicano que subiu na árvore para ver Jesus, que era de pequena estatura. O que as pessoas não percebem é que Zaqueu... O que o ser humano mais busca hoje, Xará? Vamos lá. Vamos bater uma bola aqui nós dois aqui. O que o ser humano mais busca hoje? Status. Dinheiro, fama, posição social, né? Posição social. Todos nós buscamos ou trabalhamos para isso, né? Quantas pessoas já não falaram? Me segue lá no Instagram. Automaticamente já está buscando o quê? Seguidores, buscando status, fama, né? Tal, um reconhecimento da sociedade. As pessoas buscam, trabalham arduamente para quê? Para conquistar dinheiro. O dinheiro traz conforto, traz muita coisa, né? Enfim, Zaqueu tinha dinheiro. Na Bíblia relata que ele era rico. Ele era rico. Zaqueu tinha posição? Tinha posição, ele era chefe, né? Dos publicanos. Ele tinha fama?
Tinha fama? Tinha fama. Tanto boa quanto ruim. Né? Tinha muita fama. Gente, não importa a fama. A fama é fama. Fama é fama. Boa ou ruim, ela tá aí. Tem gente, Xará, que a mente dele é tão assim pra fama que ele prefere ficar famoso por algo ruim do que pro lado bom. Tem um ditado que fala, né? Falem mal. Ou falem bem. Mas falem de mim. Falem mal, falem bem, mas que falem de mim, né? Então, tem gente que busca a fama a qualquer custo. Você vê pessoas que a qualquer custo. Falando de fama, né? De pessoas que buscam a fama por qualquer custo. Você vê hoje no TikTok, né? As pessoas fazem umas lives assim. Você olha e fala, não tem base. Um ser humano se propõe a fazer um negócio desse. Enfim, Zaqueu tinha tudo isso. Só que mesmo tendo fama, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo cargo, né? Mesmo tendo posição, que ele era chefe dos publicanos, Zaqueu sentia a necessidade de um recomeço. Qual que é a necessidade do recomeço? Algo ainda faltava em Zaqueu. Havia um vazio dentro de Zaqueu que o dinheiro não preencheu, que a fama não preencheu, que o cargo que ele ocupava não preencheu. E qual que era o vazio de Zaqueu? Zaqueu não queria Jesus na casa dele. Ele não foi buscar Jesus para ir para a casa dele. A proposta de ir para a casa de Zaqueu partiu de Jesus, não foi de Zaqueu. Então Zaqueu não tinha a expectativa que Jesus iria em sua casa. Zaqueu não tinha a expectativa que Jesus dormiria, comeria na sua casa. Ele não tinha essa pretensão. Correto? Qual que era o objetivo de Zaqueu quando ele se propõe a ver Jesus? Simplesmente ver Jesus. Ver Jesus. E saber quem era Jesus. De tanto da fama de Jesus percorrer por Zaqueu, ou melhor, pela região, e nós estamos falando de Jericó. Jericó foi palco de grandes milagres, mas Jericó era uma cidade destruída. Correto? Jericó agora, por ser palco de grandes milagres, foi em Jericó, ou perto de Jericó, que Jesus curou o cego, né? Bartimeu. Em Jericó que Josué lutou com as muralhas, caíram. As muralhas de Jericó. Então, tipo assim, Jericó era uma cidade que viveu grandes milagres. E agora tem um homem que tem a necessidade de um recomeço. A pergunta que eu faço para você que está no chat: você sente a necessidade de recomeçar? Se você sente, escreve aí amém, só para a gente saber, para a gente interagir também, porque esse ano ainda nós não interagimos com você. Então vamos lá, escreve amém aí se você sente a necessidade de um recomeço. Por que eu estou te perguntando isso? Porque às vezes você está buscando o recomeço em algo que você já tem. E se você já tem, não te preencheu. Se você já tem, ainda sente essa ausência ou essa necessidade, é porque o que você tem não é o suficiente para te preencher. E uma das coisas do texto, era mais que me chama a atenção, é que a Bíblia relata assim, e ele era rico. Sim. Mas mesmo essa postura dele não comprou o acesso dele para Jesus. Uau. Entendeu? Então muitas pessoas pensam que eu vou adquirir vários bens, eu vou adquirir riqueza porque eu vou ter tudo na vida. O dinheiro não deu acesso. Zaqueu tinha tudo, você retratou muito bem. Só que todo o dinheiro do Zaqueu não deu acesso a ele, a Jesus diretamente. O que ele teve que fazer? Ele teve que se desdobrar. Ele teve que vencer uma multidão. Ele teve que subir numa árvore. E nós já fizemos um estudo sobre esse texto e falamos sobre dessa árvore, que era uma árvore cheia de espinhos. E geralmente naquela época eu sei que Zaqueu, como chefe dos publicanos, você me corrige se eu estiver errado, mas até as vestes dele provavelmente era diferente. Era, com certeza. Até as vestes dele era diferente dos demais pessoas, né? Então quando você por que cara, eu acho assim tremendo, como que Jesus, lógico que ele, na presença de Deus, ele sabe de todas as coisas, ele fala, não, eu vou desviar minha rota e eu vou passar por outra rota, porque eu vou conhecer Zaqueu. Só que para mim conhecer Zaqueu, eu não vou dar acesso para ele. Ele vai ter que buscar o acesso. Porque se eu passar na porta do escritório de Zaqueu, vai ser muito fácil. E tudo que vem fácil, vai fácil. Não dá valor. Mas tudo que tem esforço,
você dá valor. E o reino de Deus é tomado por esforço. Por esforço. Uau. Aí, Xará, quando você vê ele de pequena estatura, quando você vê ele correndo, que a gente tem que imaginar e a gente tem que se sensibilizar com a Bíblia. Quando a gente lê uma parábola, quando a gente lê uma história, você tem que se envolver na história. Claro. Ou seja, se você for colocar você como Zaqueu, cara, você é pequeno. Você tem que vencer uma multidão. O seu coração está ardendo, porque você quer encontrar Jesus, você quer pelo menos ver ele, mas não dá conta, e o povo te oprime ali e fala, rapaz, eu vou adiante desse povo. Ou seja, ele teve que se esforçar para conhecer e para ver o caminho de Deus. Ou seja, ele teve que ter de bolado sempre uma estratégia. Não, o que eu tenho que fazer? Não, Jesus vai passar por aqui, eu tenho que correr adiante desse povo, porque atrás eu não dou conta, e eu tenho que subir em alguma coisa. E Jesus fez com isso aí. O que Jesus fez? Falou, não, eu vou passar por esse caminho, porque Zaqueu e as demais pessoas que me seguirem, eles têm que fazer um esforço. Tem que fazer um esforço para mim, tem que fazer um esforço para ter o meu reino, para ter um acesso comigo. Tem que se esforçar. Porque tudo aquilo que a gente esforça, todo resultado que é obtido por esforço, Xará, ele é com maior recompensa. É verdade. Xará, agora, olha, você tocou num assunto interessantíssimo. Você falou que Zaqueu não comprou acesso. Mesmo tendo dinheiro, ele não comprou acesso. Você sabe por quê? Tem muita gente que está querendo comprar a bênção de Deus. Tem muita gente que está querendo comprar o acesso a Deus por meio de dinheiro. E Deus, ele não está o acesso a Deus não depende de dinheiro. Você não consegue comprar através do dinheiro. Você me fez lembrar de algo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu fui pregar em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Já tem um tempo já. E quando eu cheguei lá, o pastor da igreja era cego, deficiente visual. Automaticamente, tipo assim, dos dois olhos, tal, não enxergava nada. E ele era o líder da igreja e tal. Ele teve um glaucoma e o glaucoma fez ele ficar, através do glaucoma ele perdeu a visão. Ele foi numa conversa e falou comigo assim, o cara é milionário. Ele falou comigo assim, pastor, eu falei com Deus que eu vou dar 10 mil reais, na época, né? 10 mil reais para que orar para mim e eu for curado. Cara, eu não aguentei. Eu falei, você sabe por que você não é curado? Porque você está querendo comprar a bênção. A bênção porque não precisa de ninguém impor a mão sobre você para você ser curado. Se você orar com fé e Deus estiver dentro do propósito de Deus te curar, Ele vai te curar sem precisar ninguém orar por você. Porque as pessoas têm essa carência, essa ideia de alguém ser mais usado que eu para poder orar por mim. É claro que eu acredito que existem os dons espirituais e para cada um Deus designou um dom. Exemplo, tem pessoas que atuam assim, de forma absurda na área da libertação. Outros atuam de forma fantástica na área da cura. Outros atuam na área da palavra, do louvor, né? Enfim, da obra social, da ação social. Para cada um Deus tem um chamado, correto. Mas o acesso, que nós estamos falando de acesso, o acesso a Deus é livre para todos quanto creem nele. Ou seja, eu não preciso de um pastor que tem um ministério de cura, pôr a mão sobre minha cabeça para me ser curado. Eu tenho livre acesso a Deus e Deus pode me curar. Se estiver dentro do propósito de Deus, ele vai curar. Deus, ele vai curar. Então, o que você pontuou aí é fantástico, porque Zaqueu, mesmo com o dinheiro, ele não comprou o acesso. E isso é interessante, porque o acesso de Zaqueu a Jesus veio por intermédio de quê? Primeiro, de uma manifestação do coração dele, de procurar o recomeço. Correto? Correto. Ele vai porque ele procurava saber quem era Jesus. E isso é interessante, porque Jesus, ele quer ser encontrado. Ele está em todo lugar, Rodrigo, está, mas ele quer ser achado. E o ser achado, que é a busca. É a busca. Né? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares. De todo o vosso coração. Porque aquele que pede, recebe, quem busca, encontra. Então, tipo assim, Deus quer ser achado. Deus quer ser encontrado. Mas para você encontrar, você é necessário o quê? Buscá-lo.
Então Zaqueu, o que ele faz? Ele se propõe e ele vai fazer o que o coração dele estava buscando, que era o recomeço. Eu vou até Jesus, só que eu tenho algumas dificuldades para encontrá-lo. Para mim chegar ao meu recomeço, que eu quero recomeçar, para mim ir ao meu recomeço, eu tenho que procurá-lo. Então eu vou procurar. De que forma? Eu vou subir numa árvore e lá de cima eu vou vê-lo passar. A proposta de Zaqueu era única e exclusivamente essa. Quero vê-lo passar. Xará, se a gente for associar a mulher do fluxo de sangue, ela só precisava tocar. Zaqueu só queria ver Jesus passar. Justo. Agora, o mais interessante da história de Zaqueu também... Dentro do seu aspecto, e o centurião só queria uma palavra. Só queria uma palavra. Então, assim, o mais interessante dessa história de Zaqueu, que quando ele se propõe, né, a romper todas as barreiras, que você retratou muito bem, para recomeçar, para encontrar com Jesus, quando Jesus passa, ele olha e fala, e chama Zaqueu pelo nome, você já falou por isso aqui, só que o mais interessante, ele fala assim, eu vou para sua casa. Ele não fala para Zaqueu assim, desce e vem ter comigo aqui. Ele não fala para Zaqueu assim, não, eu vou lá no seu escritório. Não, eu vou lá na sua empresa. Não, eu vou ter com você no caminho. Não. Ele fala com Zaqueu, eu vou na sua casa. Por que ele vai na casa de Zaqueu? Porque tudo que nós temos que mudar, primeiramente, tem que ser o quê? A nossa casa. E a nossa casa, casa na Bíblia tem vários sentidos. Pode ser a sua pessoa em si, o seu corpo é uma casa. Porque na Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo do Senhor. Se é templo, ele é uma casa, é a habitação do Pai. Certo? A sua casa de morar é sua residência, é sua casa, é seu lar. Então, a primeira transformação que tem que ter, Jesus ele é tão sábio que ele fala para Zaqueu, eu vou para sua casa, porque eu vou transformar você primeiro. E depois que ele chega na casa de Zaqueu, e ali tem um bate-papo, lógico, que ali Jesus não chegou, muitas pessoas lêem a Bíblia, falam assim, Jesus chegou, sentou, Zaqueu levantou e falou. Não, gente, isso aqui foi tempo. Sim. Isso aqui levou tempo, é um período. Eu não vou na casa do Xará e já falo assim, não, me serve a janta agora, a hora que eu chego. Não, mãe. Primeiro ela vai bater um papo, né, Mayara? Primeiro vai bater um papo, depois vai cortar um tomate, vai fazer uma salada, e ali não. Então ali tem um determinado tempo. Demanda tempo. Cortella fala que churrasco, né? O professor Cortella, né, o sábio, ele fala assim, ó, churrasco não é para comer carne. Churrasco é para encontrar, churrasco é para conversar. Por isso que tem que demorar, é resenha. Então, Jesus estava ali na casa de Zaqueu na resenha. Já tinha conversado. Lógico que se a gente for viajar na Bíblia, você vai falar assim, poxa, Jesus, imagina você, Xará. Você desceu da árvore. Jesus fala assim, Rodrigo, eu vou lá para sua casa. Moço, eu já pegava o celular e falava assim, Mayara, prepara a janta, que Jesus está indo aí com a gente. Com certeza. E aí você fica naquela ansiedade. Quando Jesus chega na sua casa, sei lá, quantas perguntas você não tem para fazer? Quantas histórias você não quer que ele te conta? E o detalhe do que você está falando aí é o seguinte, a Bíblia fala que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Com júbilo, com alegria. E quando você recebe com alegria, Xará, o que você faz? Você faz um tudo, rapaz. Você faz... E outra coisa, o tempo. Você já viu quando você recebe uma visita boa, que o papo tá bom, né, que tá agradável, o tempo passa você nem vê. Rápido que você nem vê. E aqui provavelmente, Xará, esse tempo passou. E quando esse tempo passou, Zaqueu se comoveu com as palavras de Jesus, porque, pô, velho, eu acho o seguinte, você conversar com Jesus deve ser top demais, face a face. Se nós espiritualmente já falamos com ele, sentimos só a presença, imagina Zaqueu ali, Xará, face a face. Recebendo em casa, tendo a honra de oferecer o que ele tinha de melhor na época, na sua casa para Jesus. O fato é tão curioso que você está falando aí, é a multiforme graça de Deus, porque para a mulher ela teve que tocar, para Zaqueu ele teve que ver, para o centurião ele teve que, só uma palavra de Jesus bastasse. Aqui nós estamos falando sobre o acesso, Jesus para cada um ele vai designar um propósito, para cada um ele vai atuar de uma forma. Na casa de Zaqueu ele chega e fala, Zaqueu, vou para sua casa. Zaqueu recebe com alegria, aí começa, né, o burburinho, né, do povo em volta. Jesus não sabe na cara de quem que está enfiando, porque a fama de Zaqueu não era boa, né? Tipo assim, vai lá na casa desse cara, aí chega diante de Jesus e fala assim, Senhor,
Sabe na casa de quem que o senhor está indo? Na casa do publicano. Esse cara é cobrador de impostos. Pecador. Esse cara é pecador. Aí Jesus vem e dá uma. Fala assim, esse também é filho de Abraão, meu amigo. Esse tá... Uau! É aqui, ó. O que você enxerga, pecador, mau caráter, ladrão e etc., eu enxergo como um pecador que merece e que a graça precisa se manifestar na vida dele também. E se a gente for pensar mais além, Xará, nós somos a promessa, porque nós somos semente de Abraão. Justo. Então nós somos semente de Abraão, ou seja, nós somos cumprimento da promessa do Senhor. Justamente. Ou seja, isso aí já validou tudo que você pensa na vida. Às vezes você pode estar triste, você pode dizer, gente, mas será que eu vou dar certo? Será que eu... Né? Porque muitas pessoas têm esse questionamento, né? Por que eu estou passando por isso? Gente, às vezes você passa por isso porque você não assimilou que você é semente de Abraão. Verdade. Você é fruto da promessa que Deus fez lá atrás. E quando Deus fez essa promessa, que Ele mandou Jesus vir na terra, nós estamos falando da parábola aqui, e Jesus pisando nessa terra, quando Jesus morre na cruz, é para você ter livre acesso o quê? Ao Pai. Ele te comprou de novo com preço de sangue. As pessoas têm que entender essa validação, né, Xará? Muitas vezes as pessoas precisam da validação em uma pessoa, mas não é uma pessoa. O seu acesso já foi pago. Uau. E quando a gente vai para casa, já agora nós estamos dentro da casa de Zaqueu. Vamos imaginar, é você aí, ó. Imagina você dentro da casa de Zaqueu, como um espectador, só assistindo, mediante a palavra que nós estamos dissertando aqui, você só está assistindo. Aí nós estamos na casa de Zaqueu. E Jesus lá. E Jesus na resenha. Cara, tem essa série The Chosen. Eu estou assistindo. Cara, o Jesus lá é muito top, velho. Ele é muito engraçado. E eu imagino Jesus justamente daquele jeito. Porque a gente imagina aquele Jesus com a cara de tristeza. Brabo. Daqui a pouco eu vou morrer e tal. Não! Jesus suportou o processo com alegria. Forma feliz. Né? Ele suportou para chegar no propósito. Ele suportou o processo de uma forma tranquila. Aí, de repente, Jesus está lá. E olha que legal. Jesus está contando. Eu imagino Jesus contando casa. Você viu o que aconteceu lá na casa do Jairo? Rapaz, que loucura e tal. Curei a sogra de Pedro, rapaz. Primeiro encontro meu com Pedro. A minha imaginação. Ei, Pedro, que dia que eu encontrei com você lá, hein? Não é assim que a gente conversa? É assim que a gente conversa. Ei, Pedro, imagina que dia que eu encontrei com você lá, e na beira da praia, você desanimado. Pedro, eu ser brabo, não queria me emprestar seu barco. Se não tivesse emprestado seu barco, você estava enrolado, Pedro. Se fosse eu, falaria mais coisa com o Pedro. Mas Jesus lá, de repente, Zaqueu aparece, se apresenta. E agora, olha o recomeço. O recomeço não parte de Jesus, cara. O recomeço na vida de Zaqueu, o vazio na vida de Zaqueu, não partiu de Jesus. Porque o próprio Zaqueu está no texto. O próprio Zaqueu chegou e falou assim, ó. Versículo de número 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce, vou para a sua casa. 6. Todos que estavam lá começaram a murmurar, dizendo que ele se hospedara na casa de um pecador. 8. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: olha só, é a parte de quem? Enquanto eles estão lá reclamando, falando que ele era pecador e tal, Zaqueu se levanta e fala: Senhor, olha só, resolvo, pessoal, dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa, ele coloca uma condição, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, o recomeço parte de Zaqueu. Uma vez que Zaqueu encontra Jesus e ele vê que ali está a chave que ele precisava para a virada. Tem dinheiro, tinha posição, tinha fama, tinha postura, mas tinha um vazio. Encontrou Jesus, o vazio foi preenchido. Falou: aqui está a chave. Uau! Quando você encontra a chave, Xará, quando você vira a chave, quando você vê, você gosta de falar sobre isso, mas quando você encontra o que realmente alinha o seu propósito, não tem como mudar. Zaqueu, Xará, ele era tão desprendido que quando ele levantou, a primeira coisa, porque quando você vê um camarada cheio de bens, rico, às vezes ali o coração dele está na riqueza. Justo. Né?
E eu imagino assim, e eles devem ter batido um papo assim agradável demais e tempo demais, que Zaqueu falou assim, cara, a chave dele, o start dele, falou assim, cara, tudo que eu tenho não vale isso aqui que eu estou presenciando. Justo. Aí quando ele levanta, ele fala para Jesus, fala assim, Senhor, a metade dos meus bens. Ou seja, ele desprendeu, às vezes, de toda aquela fortuna que ele teve que construir no decorrer da vida, que aqui Zaqueu não era novo, né? Já tinha uma certa idade. Ou seja, se ele era rico, ele já tinha uma certa idade. Não foi por herança, não sei, trabalhou para isso. Aí ele desprendeu da riqueza dele. Ele falou, cara, o que eu vivi aqui foi incondicional. O que eu vivi aqui é sobrenatural. O dinheiro não comprou esse acesso. Eu tive que ir atrás. Então, do que vale meu dinheiro, Xará? O encontro com Jesus promoveu em Zaqueu um coração generoso, promoveu em Zaqueu uma semeadura, e promoveu em Zaqueu investimento no reino. Uau! Ele falou assim, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Coração generoso. Segundo, Jesus não pediu isso para ele. Ele que semeou. Isso aí veio dele. Ele plantou. Semeadura. Eu estou semeando. Na vida de quem? Dos pobres. Eu estou semeando na vida de quem necessita. Aquilo que eu tenho me preencheu por um tempo. O que eu encontrei que agora, com Jesus, vai me preencher pro resto da vida. É o encontro. E uma vez que você encontra com Jesus, a sua vida muda. Uma vez que você encontra com Jesus, você é preenchido. Ah, você não vai passar mais dificuldade? Vai. Mas a diferença é que você passa dificuldade confiando, crendo que Deus tem muito mais para te dar do que aquilo ali. Que aquele momento que você está vivendo de tempestade é momentâneo. Porque a vitória ela vem para que o nome dele seja glorificado. E isso que é interessante. Zaqueu está aqui, ó. Coração generoso, semeadura. Eu vou semear na vida dos pobres. E agora, investimento no reino. Correto? Ele vai investir no reino de Deus. E o reino de Deus é constituído de quê? De pessoas. O reino de Deus é constituído de pessoas. Quando eu abençoo alguém, quando eu abençoo o reino, automaticamente eu sou o quê? Abençoado. Porque Deus não deixa ninguém no prejuízo da fé. Deus não vai deixar ninguém viver à mercê, porque o altar não toma, o altar devolve. Por que você fala isso, Rodrigo? É uma frase que eu ouvi e guardo. Não toma, o altar devolve. Porque toda vez que eu levo algo para o altar de Deus, Deus não deixa ninguém. E a medida de Deus é sempre maior do que a nossa. Eu levo algo, Deus vem com 100 vezes mais. E toda vez que... E o sinal que você leva é o sinal que você recebeu. Você está devolvendo. Justo. O que você recebeu. E eu não tô falando. Primeiro você recebe, né, Xará? Justamente. Depois você devolve. E eu não estou falando aqui de dinheiro. Porque às vezes a pessoa sabe, tem que levar no altar dinheiro. Não, gente. Leva no altar sua vida. Leva no altar ofertas. Leva no altar generosidade. Leva no altar. No altar de Deus as coisas. É no altar que as coisas acontecem. Tudo que Deus faz é mediante o altar. Porque o altar fala de comunhão com Deus. Todas as vezes que você ler a Bíblia, você vai ver Noé edificou o altar, Moisés edificou o altar, Abraão edificou o altar, Davi edificou o altar, Elias, Jacó, Isaac, todos os homens, os grandes homens de Deus e os homens prósperos da Bíblia, todos eles edificaram um altar. Porque o altar fala de quê? De comunhão, de entrega, de renúncia. O altar fala sobre essas coisas. Você se despir da vaidade, entregar no altar a sua vida. Então, gente, o que Zaqueu faz é justamente isso. Ele edifica um altar na casa dele. Porque o altar é adoração. E quando ele está ali adorando, ele está edificando um altar. E ali no altar ele está fazendo o quê? Uma entrega. Senhor, eu vou dar metade aos pobres. E se alguma coisa tem defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Qual que é a resposta de Jesus para Zaqueu? Hoje veio salvação a esta casa. Por quê? Zaqueu está entregando algo e está recebendo algo do altar, do reino. Porque ele entrega algo a Deus, a Jesus aqui, e Jesus vai entregar a ele o quê? A salvação. E a salvação é o maior milagre, o maior bem que um homem pode receber na sua vida. Xará, se eu pudesse pontuar essa palavra de hoje para os ouvintes e para mim mesmo, né, na minha cabeça aqui eu já estou pontuando essa mensagem, é o seguinte: todo recomeço parte primeiro de você. Justo. Primeiro do seu esforço de recomeçar. Sim.
Depois que você dá o primeiro passo para recomeçar, você vai primeiro organizar a sua casa, Justo. a sua vida, a sua família, a sua empresa, né? A sua saúde. Justamente. Primeiro, você dá o passo. Primeiro, você cai em si, faz a autoanálise e quer e vai atrás. Segundo, você organiza a sua casa. Toda ação gera uma reação. A ação de Zaqueu gerou uma reação em Jesus. E conclusão. Primeiro você dá o passo, analisa, vai atrás. Organiza a sua casa. E depois tem salvação. Uau! E quando o reino chega, o reino não chega de graça. Tem um versículo na Bíblia que fala: buscar primeiro o quê? O reino dos céus. E depois E a sua todas. justiça. E depois todas as coisas vos serão acrescentadas. acrescentadas. Não é alguma, De todas. são todas. Então depois que você organizar a sua casa e estiver no reino, você vai usufruir desse reino de Deus. É verdade. Que Deus possa abençoar a sua vida, desejando um bom dia a todos aqui que estão conosco. O Diego Dias está conosco, bom dia, abençoados. A Samara Seara está conosco, a Lucílvia Gomes, bom dia, na maravilhosa paz do Senhor Jesus, amém. Amém. Dona Sara Gondim está conosco, bom dia. Diógenes Lucena, bom dia. Que Deus abençoe seu dia. Maiara Rodrigues, bom dia. Solange Ciardo, bom dia. Iracilda Dias, bom dia. Que Deus abençoe a todos nós. Creuza Ciardo, bom dia. Cássio Constantino, bom dia, meus amigos abençoados da GV. Bom Deus dia. abençoe sua vida, Cássio Constantino, e aos demais irmãos. Vamos orar? Vamos orar? Que palavra de hoje, hein? Poderosa. Poderosa. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então vamos orar? Oremos. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pela Deus, Tua por sua palavra, verdade. Pai, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, é vivo, porque o Senhor sabe de todas as coisas, está em todos os lugares, ó Pai, e o Senhor nos preenche, ó Pai, com a Sua graça, com a Sua misericórdia, Em Pai, nome com o de Seu Jesus. conhecimento, com a Sua sabedoria, Pai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estar aqui, ó Pai, ministrando essa palavra, Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estar aqui, ó Pai, ouvindo, ó Pai, a Tua voz, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio, ó Pai, de ter acordado hoje, ó Pai, e a primeira coisa do dia foi meditar na Tua palavra, É verdade, Senhor. Pai, obrigado. Pai, que o Senhor abençoe, ó Pai, essa quinta-feira, Pai. Nos dá uma quinta-feira cheia de paz, cheia de prosperidade, Em nome ó Pai. de Jesus. Todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra, Pai, que possam ser edificadas, ó Pai. Que essa palavra, Pai, possa penetrar, ó Pai, no mais profundo coração, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E que o Senhor possa, ó Pai, impregnar, ó Pai, essa palavra nas pessoas, ó Pai. Que essas pessoas possam ter, ó Pai, o verdadeiro, ó Pai, arrependimento, o verdadeiro encontro com o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Em Pai. nome de Jesus. Cuida da nossa quinta-feira, Pai. Nos dá um dia abençoado, cheio de paz e prosperidade. É isso que eu lhe peço e te agradeço, em nome do seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. E graças a Deus, que Deus possa abençoar o seu dia. Se você não conhece a Goiânia Veículos, acesse o nosso site www.goianiaveículos.com.br. Hoje à noite, às 8 da noite, teremos o nosso podcast. Hoje recebendo o Maurício Batista, um grande homem, um homem de Deus, um homem com humildade extrema, estará contando a sua história de vida para todos nós. Hoje à noite, 8 horas, aqui mesmo no canal da Goiânia Veículos. Que Deus possa abençoar o seu dia. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Acesse, deixe o seu link, deixe o seu comentário, a sua curtida, divulgue e compartilhe o canal da Goiânia Veículos e nos siga em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Estamos em todas as plataformas digitais. No mais, que Deus em Cristo possa abençoar a sua quinta-feira, uma quinta-feira abençoada. Que Deus possa ricamente abençoar você. Um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, em nome de Jesus. Até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.